Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 10 apresenta o envio dos discípulos para anunciar o reino de Deus e traz ensinamentos importantes sobre amor, serviço e compaixão. O capítulo destaca a missão de levar a mensagem divina, a alegria da obra espiritual e lições marcantes sobre o cuidado com o próximo e a prioridade de ouvir e viver a palavra do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 10 do livro de Lucas da Bíblia. A missão dos 70. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. 3 Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 4 Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. 5 E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. 6 E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, voltará para vós. 7 E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 8 E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9 E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. 10 Mas em qualquer cidade, em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: 11 Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. 12 E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. 13 Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. 14 Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom, no juízo, do que para vós. 15 E tu, Cafarnaum, que foste levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. 16 Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 17 E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. 18 Disse-lhes Jesus: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. 19 Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20 Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. 21 Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 22 Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 23 E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. 24 Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 10 é um dos capítulos mais práticos e transformadores do Evangelho. Ele ensina como viver a fé na prática, não só em palavras. Vou explicar de forma didática, simples e organizada,
para facilitar seu entendimento. Explicação didática de Lucas 10. Este capítulo traz 3 grandes ensinamentos centrais. 1. A missão cristã. 2. O verdadeiro amor ao próximo. 3. A prioridade correta na vida espiritual. Primeiro, a missão dos 70, o chamado para servir, versículos 1-24. Jesus envia 70 discípulos para preparar o caminho antes de sua chegada. Principais ensinamentos: a colheita é grande, mas poucos trabalham. Grande é a ceifa, mas poucos os obreiros. Significado: há muitas pessoas precisando ouvir a palavra, mas poucos dispostos a servir. Dependência de Deus: eles não deveriam levar recursos extras. Lição: Deus quer que confiemos mais nele do que nos nossos próprios meios. Rejeição faz parte da missão, nem todos aceitariam a mensagem. Lição: rejeição não é fracasso, faz parte do chamado cristão. Verdadeira alegria. Os discípulos voltam felizes por expulsarem demônios. Jesus corrige: alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Lição central: nossa maior alegria deve ser a salvação, não os dons ou milagres. Voltamos a ler. A parábola do bom samaritano. 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26. Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como leis? 27. Respondeu o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso, e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? 30. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo, passou de largo. 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. Marta e Maria. 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segundo, a parábola do bom samaritano, o verdadeiro amor ao próximo. Versículos 25-37. Essa é uma das parábolas mais importantes da Bíblia. A pergunta: quem é o meu próximo? Jesus responde com uma história. A história: um homem é assaltado e deixado quase morto. 1. Um sacerdote passa e ignora. 2. Um levita passa e ignora. 3. Um samaritano, desprezado pelos judeus, ajuda, cuida e paga tudo. Mensagem central: próximo não é quem é parecido comigo, é quem precisa de mim. Ensinamento principal: amar ao próximo é agir com misericórdia, não apenas sentir compaixão. Jesus conclui: vai e faze da mesma maneira. Terceiro, Marta e Maria,
Prioridades espirituais, versículos 38, 42. Marta está ocupada servindo. Maria está sentada ouvindo Jesus. O problema: Marta está tão ocupada trabalhando que se esquece de ouvir Jesus. Jesus ensina: uma só coisa é necessária. Significado: estar com Deus vem antes do ativismo religioso. Mensagem central de Lucas 10. Podemos resumir assim: somos chamados para servir, amar na prática e priorizar nossa comunhão com Deus. Aplicações práticas para hoje. Este capítulo nos ensina a: primeira, servir com humildade. Segunda, confiar em Deus. Terceira, amar de forma prática. Quarta, ter compaixão verdadeira. Quinta, priorizar a vida espiritual. Em uma frase: fé verdadeira se expressa em serviço, amor prático e comunhão com Deus. Agora vamos à explicação de Lucas 10, continua a mostrar como funciona o reino de Deus na prática. Se Lucas 9 falou sobre quem Jesus é e o custo de segui-lo, Lucas 10 mostra como os discípulos devem viver e agir nesse reino. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. O capítulo tem 3 grandes partes. 1. A missão dos 70, versículos 1-24, o avanço do reino. 2. O bom samaritano, versículos 25-37, o amor que define o reino. 3. Marta e Maria, versículos 38-42, a prioridade dentro do reino. Primeiro, a missão dos 70, versículos 1-16, o que está acontecendo? Jesus enviou 70 discípulos para preparar as cidades por onde ele passaria. Isso mostra que a missão não é só dos 12, o reino é um movimento em expansão. A seara é grande, versículo 2: grande é a ceifa, mas poucos os trabalhadores. Imagem agrícola: o mundo é como um campo pronto para a colheita. Ligação com o Antigo Testamento. Joel 3,13: a colheita simboliza o tempo da ação de Deus. Isaías 55:10 de novembro: a palavra de Deus produz fruto como a chuva na terra. Jesus mostra que Deus já está agindo, mas precisa de pessoas dispostas. Cordeiros no meio de lobos. Versículo 3: os discípulos vão ser vulneráveis. Ligação com o Antigo Testamento. O povo fiel de Deus muitas vezes é descrito como ovelhas cercadas de inimigos. Salmo 23, Jeremias 11:19. A missão não avança pela força, mas pela dependência de Deus. Não leveis bolsa. Versículo 4: eles devem ir com urgência e dependência. Isso lembra Elias sustentado por Deus, 1 Reis 17. O maná no deserto, Êxodo 16. O missionário aprende que a provisão vem do Senhor. Paz seja nesta casa. Versículo 5: eles levam shalom, não só ausência de guerra, mas restauração, salvação, bem-estar espiritual. Se a casa rejeitar, a paz volta. Ou seja, o reino é oferecido, não imposto. Ficai na mesma casa. Versículo 7. Eles não devem buscar conforto ou status. Digno é o obreiro do seu salário. O reino valoriza quem serve, mas sem ambição egoísta. Curai os enfermos. É chegado o reino. Versículo 9. Os milagres não são show, são sinais de que o governo de Deus está invadindo o mundo. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 35:5-6. No tempo da salvação, cegos verão e coxos andarão. Jesus está dizendo: o tempo prometido chegou. Sacudir o pó dos pés. Versículos 10-12. Gesto simbólico de juízo. Ligação com o Antigo Testamento. Judeus faziam isso ao sair de terras pagãs, simbolizando separação da impureza. Agora Jesus aplica isso às cidades que rejeitam o reino. A rejeição da graça traz responsabilidade. Juízo sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, versículos 13 e 15. Essas cidades viram muitos milagres, mas não se arrependeram. Jesus compara com Tiro e Sidom, Ezequiel 26:28. Sodoma, Gênesis 19. Mais luz igual maior responsabilidade. Quem vos ouve, a mim ouve. Versículo 16. Os discípulos representam o próprio Cristo. Rejeitar a mensagem deles é rejeitar Deus.
Isso ecoa o envio dos profetas no Antigo Testamento que falavam em nome do Senhor, Jeremias 1:7. Segundo, a volta dos 70, versículos 17 e 24. Eles voltam animados porque os demônios se submetem. Eu via Satanás cair do céu, versículo 18. Significa que o avanço do reino é a queda do domínio de Satanás. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 14 e Ezequiel 28 usam a imagem de queda para descrever orgulho derrotado. Gênesis 3:15, promessa de derrota da serpente. Jesus está dizendo, a vitória final começou. Pesar serpentes e escorpiões, versículo 19. Imagem de autoridade espiritual sobre o mal. Ligação com Salmo 91:13, pesarás o leão e a serpente. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus, versículo 20. Maior que poder espiritual é pertencer a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 32, 32, 33, Livro de Deus. Daniel 12, nomes escritos para a salvação. A alegria de Jesus, versículos 21, 22. Deus revela o reino aos humildes, não aos orgulhosos. Isso reflete. Salmo 8, Deus usa os pequenos. Isaías 29:14, sabedoria dos sábios é frustrada. Profetas desejaram ver o que vocês veem, versículos 23, 24. Os discípulos vivem o cumprimento das promessas messiânicas aguardadas por séculos. Terceira, o bom samaritano, versículos 25, 37. Pergunta central, quem é o meu próximo? O especialista na lei queria limitar o mandamento. Jesus amplia. Personagens. Pessoa. Sacerdote representa religião sem compaixão. 2 pessoa. Levita representa conhecimento da lei sem prática. 3 pessoa. Samaritano representa o inesperado que pratica o amor. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Ligação com o Antigo Testamento. A lei já ensinava amor ao necessitado. Levítico 19:18, amar o próximo. Deuteronômio 10:19, amar o estrangeiro. Mas o povo havia restringido isso ao seu grupo. Jesus mostra que o próximo é quem precisa de misericórdia, não quem pertence à sua religião. Mensagem central. Não basta conhecer a lei, é preciso agir com misericórdia prática. Vai e faze da mesma maneira. O reino se manifesta em compaixão ativa. 4. Marta e Maria, versículos 38, 42. Marta serve, Maria escuta Jesus. Servir não é errado. O problema é a ansiedade e distrações que tiram o foco do essencial. Ligação com o Antigo Testamento. Sentar aos pés de um mestre era posição de discípulo, como Paulo aos pés de Gamaliel, Atos 22:3. Maria escolhe prioridade espiritual antes da atividade religiosa. Uma só coisa é necessária. O reino não é só fazer coisas para Deus, mas estar com Deus. Serviço sem comunhão vira peso. Comunhão gera serviço saudável. Resumo de Lucas 10. Primeira parte. Missão dos 70 ensinamento. O reino avança com urgência, dependência e responsabilidade. Segunda parte. Queda de Satanás ensinamento. O poder de Deus está derrotando o mal. Terceira parte. Nomes no céu ensinamento. Salvação é maior que poder espiritual. Quarta parte. Bom samaritano ensinamento. O verdadeiro próximo é quem age com misericórdia. Quinta parte. Marta e Maria ensinamento. A prioridade é ouvir Jesus antes de servir. Em uma frase, Lucas 10 ensina que o reino de Deus avança por meio de servos dependentes, se manifesta em misericórdia prática e exige que a comunhão com Cristo venha antes das ocupações religiosas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!